Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes e hoje eu venho compartilhar com vocês o nosso vlog do mês de julho, que por acaso foi o vlog do meu aniversário. Pois é. Então, era para eu ter feito essa entrada ontem, que foi quando chegou esse pacote aqui da Livraria Leitura, só que eu não fiz. Eu ia fazer hoje de manhã, também não consegui fazer. Agora já tá de tarde, tá chovendo e a iluminação provavelmente tá péssima. Mas vamos em frente, porque eu estou bastante empolgado para fazer o unboxing desse livro aqui. Enfim, no Mercado Livre tem algo chamado Melidollar, que basicamente conforme a gente vai fazendo compras, vai subindo um saldo ali que fica na nossa conta, a gente pode usar. Se você for cliente Meli Plus, né? Eu sou, porque eu acabo assinando alguns streams através do Mercado Livre. Esse Meli Saldo você pode usar para fazer compras. E eu tava com esse Meli Saldo há algum tempo já. Eu não sabia o que fazer. Daí acabou aparecendo esse livro aqui. E é um livro que eu já tenho no meu Kindle, só que eu nunca tive exatamente coragem de comprar ele, porque na Amazon e em outras lojas ele estava muito caro. Ele estava caro na leitura também, só foi por conta disso que eu acabei comprando esse exemplar específico. Mas se fosse por dinheiro normal, Pix, cartão, qualquer coisa do tipo, eu não ia comprar esse livro não, porque ele realmente estava muito caro. Muito caro. E olha a finura dele, gente. Ele não é tão grosso assim para ser tão caro. Enfim, eu tô falando do primeiro volume da série New York Gods, em guarda, que foi lançado pela The Gift Box aqui no Brasil. E vai ser essa história que vai se passar em um time de esgrima, né, de uma faculdade. Vai ser basicamente a versão adulta de Fence. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, C.S. Pacat anunciou que o 8º volume de Fence vai ser o último volume de Fence. E eu realmente não esperava por isso, porque eu leio Fence desde 2017, mais ou menos, porque eu conheci Fence mais ou menos ali na mesma época que eu assisti Wicked, e eu tenho essa memória que foi 2017. Então eu tô desde 2017 acompanhando Fence, 10 anos se passaram, e agora que Fence vai estar chegando ao final, né? Nem eu esperava que isso pudesse estar acontecendo. Mas enfim, Em Guarda vai ser uma versão mais adulta, né, desse universo de esgrimas e tal. E essa é a nova capa, se não me engano é a capa lá de fora mesmo. Não é uma capa nacional não, porque atualizaram. Aqui tem a lombada com o símbolo da equipe que não está focando. E aqui atrás tem a sinopse. Enfim. Por dentro é bonitinho, olha. Ilustração na contraguarda. Essa folha de rosto. Eu achava que seria mais simples. Tem alerta de gatilho. Enfim, vai ser narrado pelos protagonistas, né? Vai ser em primeira pessoa. E foi como eu falei pra vocês, eu acabei pegando essa história porque eu já tinha no meu Kindle e eu acabei usando esse Melidollar que eu tinha no Mercado Livre. Mas se dependesse de mim, só do meu dinheiro eu não ia comprar não, porque realmente foi muito caro. Você pode colocar aí em qualquer loja que você vê, que você vai ver que a edição física desse livro está muito cara. Mas é algo que acontece com todos os livros da The Gift Box. Eu não sei se eles fazem uma tiragem muito pequena, eu não sei se o custo deles importarem direitos de histórias lá de fora acaba pesando muito por serem uma editora pequena, mas os livros deles, geralmente esses livros com tradução e tal, são muito caros mesmo, e se não fosse por ter o Melidollar ali no Mercado Livre, eu não comprava. Mas tá aqui e muito provavelmente vou pegar para ler. Pois é. Tudo bem, eu posso estar um pouquinho nervoso por aqui, mas acabou de chegar para mim essa caixa e tá batendo meio que uma ansiedade em mim. Antes de me atropelar, escrevo histórias crisp, protagonizadas por personagens bis que se passam aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Como comentei com vocês, eu acho que há algum tempo,
eu tava tendo problemas na Amazon, né, com as minhas histórias em formato digital, que eu não tava podendo publicar histórias novas por conta de eu ter atrelado uma conta americana na minha conta brasileira. E como eu não quis mais ter uma conta americana para receber em dólares, né, de vendas que poderiam acontecer ao redor do mundo, isso travou a minha conta brasileira, o KDP, o que estava me impedindo de continuar a publicar histórias novas lá na Amazon. E passou-se muitas coisas no decorrer desse tempo, né? Eu tentei resolver isso de todas as formas possíveis e não consegui. Teve o prêmio Flisk 2026, e isso me deu um novo ânimo de encontrar tanta gente talentosa, e isso me motivou a fazer uma coisa. Isso me motivou a fazer isso. Eu estou publicando, a partir de agora, as minhas histórias em formatos físicos. Eu vou abrir uma loja onde eu vou vender todas as minhas histórias através do formato físico, além das histórias que eu tenho disponíveis lá na Amazon através do Kindle. E a primeira história que eu mandei fazer uma tiragem acabou de chegar. E eu posso não estar muito nervoso, porque é uma história muito especial pra mim. Muito especial pra mim. Foi feito essa edição com muito carinho, com muito cuidado. Ai, céus. Eu já tô vendo, tô te vendo. Eu não acredito que eu tô ficando emocionado só de ver a lombada dos livros. Ai, gente, o primeiro volume, a primeira história a ganhar um formato físico foi Melodia Imperfeita. Sim, eu criei uma nova capa pra história, que eu vou tentar seguir no decorrer das outras edições, dos outros volumes. Ai, gente, a lombada ficou maravilhosa. Sério, eu tava muito preocupado com a lombada, muito preocupado mesmo, e ficou incrível, a impressão tá incrível. Enfim, Melodia Perfeita foi uma das últimas histórias que eu publiquei lá na Amazon, mas também foi meu primeiro romance longo, e em formato físico ficou com 360. Eu vou abrir aqui junto com vocês, que essa aqui com certeza vai ser a minha edição, é claro, né, pra ter aqui na estante. Gente, tá impecável, tá impecável, tá impecável. Tava quase me esquecendo de mostrar a contracapa, que eu pedi autorização para pessoas incríveis para poder usar o blurb delas para colocar na minha edição de Melodia Perfeita, né? Em Melodia Perfeita tem o blurb da Lohane Fortunato, que é a criadora do perfil Afroliterária, que também é autora de Tração do Amor. Eu também tenho o blurb aqui atrás do Matheus Monteiro, que é cineasta e que é autor de histórias incríveis que tem disponível lá na Amazon. E também tem o blurb do Vitor Marques, que é autor do conto Madonna de Verão. Enfim, aqui tem a classificação indicativa do livro, e como eu falei pra vocês, né, tem a minha imagem de bio. E aqui nessa primeira orelha, eu não vou mostrar ainda porque tem spoiler das próximas capas. Então se você for comprar Melodia Perfeita, você vai ter um spoiler de como vai ser as próximas capas da minha coleção em formato físico. Sério, gente, tá incrível, tá incrível, tá incrível ver o trabalho pronto. Eu tô me tremendo aqui. Ver o trabalho pronto. Sério, gente, tá lindo, tá exatamente como eu idealizei. E tá em folha de pólen, né? Eu quis ter todo esse cuidado na hora de imprimir. Tá melhor do que eu achava que ia sair. Tá melhor do que eu achava que ia sair. Tem a dedicatória pra Natália Cabral. Aqui tem a epígrafe com um trecho incrível de um conto da Natália Flor, né? A letra tá super confortável, sabe? Tá super confortável. Eu tava muito preocupado com isso, porque eu tinha desde o princípio essa ideia de publicar as histórias em formato de livro de bolso, porque eu queria ter essa padronização, né? Porque eu tenho contos, eu tenho novelas, eu tenho romance, mas eu queria que todos ficassem padronizados na estante, na hora de produzir. Como o Melodia Perfeita é um romance, eu queria deixar ele padronizado como os outros, que vão ser em formato de bolso também, sabe? E tá incrível, gente. Tá incrível. Eu tô sem palavras pro quão feliz eu estou de ver essa edição em mãos. É simples, mas é feita com muito carinho. Enfim, eu vou gravar um vídeo compartilhando com vocês onde vocês vão poder comprar essa edição física de Melodia Imperfeita, qual vai ser os outros livros que eu vou colocar à venda também, como é que vocês vão poder comprar. Assim, eu estou escolhendo
o melhor lugar para vender, que vai facilitar para você comprar e para eu poder enviar para vocês sem muito custo, porque eu realmente quero que essas histórias sejam compartilhadas assim, e que eu espero de verdade que vocês gostem e vai para vai para minha prateleira com toda certeza. E agora a gente vai ter aqui a edição física de Melodia Imperfeita. Muito que bem, nessa entrada eu estou vestido a caráter, porque eu tenho 2 unboxings para fazer junto com vocês. Na verdade, 1,5, porque esse primeiro aqui eu meio que já fiz um unboxing, e eu só vou compartilhar com vocês. Mas esse aqui de fato vai ser um unboxing que acabou de chegar, né? Esse aqui ele chegou ontem à noite, e por ter sido uma compra que eu fiz na Shopee, eu abri ontem de noite, né? Então tá aqui aberto, mas eu tentei deixar o mais próximo possível de como veio pra mim. Como vocês podem ver, eu peguei mais uma vez da Anime Hunter, né, na loja Anime Hunter, que eu descobri que acaba recebendo os livros da editora MPEG antes de serem enviados para a Amazon. Comprei o volume 3 de Como Conquistar um Alpha, de Kim Min-young, né, que é esse manhwa de Omega Verso, todo coloridão. Geralmente manhwa é colorido, né, por isso que acaba sendo mais caro também. É recomendado para maiores de 18 anos, tanto que eu tenho que ter cuidado na hora de mostrar as ilustrações para vocês. Eles vêm com brindes, né? A MPEG sempre manda brinde junto. Veio o marcador com a capa e uma outra ilustração com os personagens protagonistas. E também veio um card, né? Também com a ilustração da capa e com a ilustração de um dos protagonistas vestido de mulher gato. Enfim, né? Vocês sabem que Omega Verso não é exatamente o tipo de universo que eu sou tão inserido assim, mas eu estou dando uma chance para Como Conquistar um Alpha, né? São 6 volumes só dessa série. Já foram lançados 3, agora faltam mais 3 para serem lançados aqui no Brasil, né? E eu consegui lá na loja Anime Hunter da Shopee, que tem muito mangá bom, né? E por um preço super justo. Tanto que eu acabei pegando mais barato lá na Anime Hunter do que na própria Amazon, né? Mas vamos para, de fato, esse unboxing aqui que eu simplesmente recebi uma semana antes do que eu era para receber. Esse livro vai ser lançado na semana que vem. Ele vai ser lançado mundialmente na semana que vem. Eu comprei pré-venda por motivos muito óbvios. Eu acho que vocês já conseguiram captar qual é o livro que chegou para mim aqui. Ai, gente. Enfim, eu estou recebendo o volume 6 de Heartstopper, o 6º e último volume da série de Alice Oseman, para sempre, né? Que vai ser a HQ que, no caso, o filme, o último filme, vai adaptar essa HQ aqui, que vai encerrar a história do Nick e do Charlie. E a gente acompanha o Heartstopper desde 2018. 2018. Então, assim, são quase 10 anos, sabe? Acompanhando esses personagens, vendo eles crescerem. Ai, eu tô um pouquinho emocional. Essa é uma das capas mais bonitas da série. Assim, a ilustração de Alice Oseman desenvolveu muito na coloração, nos detalhes dos dedos. Eu gostei bastante dessa ilustração de Alice Oseman, né? Aqui atrás tem um outro detalhezinho e a lombada, que é um tom... Não, a gente não teve nenhum tom parecido com esse não. Eu ia falar que era um tom parecido, mas não. Veio o brinde, né? Deixa eu pegar aqui. Que é esse display com os personagens, que é só destacar aqui para colocar eles em pezinho e deixar eles na estante. Eu ainda não vou montar ele, vou deixar ele dentro do meu livro, mas eu vou montar para deixar o displayzinho do Nick Charlie, lendo o primeiro volume de Heartstopper. Ai, gente. Vem com o nome dos fãs. Teve uma campanha, eu me lembro que teve uma campanha com a editora seguinte para as pessoas terem o seu nome no livro, né, no exemplar físico de Heartstopper. Aí tanto a primeira contraguarda, primeira folha de guarda no caso, né, e a segunda folha de guarda são com o nome desses leitores que vieram para a editora seguinte. Eu não enviei não, eu acho que eu não enviei. A cabeça da pessoa, eu acho que eu não enviei, eu acho que não enviei não. Mas enfim,
é bem grosso, eu acho que é o volume mais grosso da série. O quinto, né, tinha dado uma diminuída, mas agora a gente tá com um volume bem grosso também. O último capítulo se chama Para Sempre. Tem uma nota de Alice Oseman, informações sobre saúde mental, trilha sonora dos personagens. Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Enfim, vai passar na frente de muito livro. É claro que vai passar na frente de muito livro, né? Mas chegou. E eu vou me despedir de Nick Charlie. Ai, gente. Realmente vai ser meu presente de aniversário. Então, sem nenhuma surpresa pra ninguém, né? Uma leitura que eu finalizei agora no mês de julho foi Heartstopper, volume 6, Para Sempre, de Alice Oseman, que, como vocês puderam assistir nesse vlog mesmo, né, eu comprei em pré-venda e acabou chegando aqui em casa antes do lançamento mundial. Eu finalizei esse verdadeiro calhamaço com quase 500 páginas. Ele tem quantas páginas mesmo? Ele tem 442 páginas. Eu finalizei em 2 noites. Não dá nem para considerar como 2 dias de leitura, porque eu peguei esse livro em 2 momentos. Na noite de antes de ontem e na noite de ontem. E eu consegui finalizar esse volume em 2 sentadas, praticamente, né? E aqui a gente vai ter, basicamente, como eu posso dizer, o último ano do Nick, do Charlie estudando juntos, né? O Nick, ele está para ir para a faculdade, ele completa 18 anos nesse volume aqui. E o Charlie, ele tá num período mais até saudável, né, do seu estado psicológico. Ele já está trabalhando, ele é o presidente de turma, não apenas o presidente de turma, ele é o presidente do Grêmio Estudantil, praticamente, da escola dele, que traz muitas responsabilidades para ele, o que significa que ele tem menos tempo para ficar com o Nick, né? E a gente vai vendo que, por conta dessa mudança do Nick para uma outra faculdade em outro estado, se chama estado na Inglaterra? Eu não sei. Porque eu sei que as configurações geográficas são um pouco diferentes lá na Inglaterra, né? Mas que vai ser uma cidade bem longe da cidade onde eles nasceram, né? E onde eles estudam agora. Então ele vai precisar morar nessa cidade e o Nick, ele tá muito nervoso, começando a ficar bastante ansioso com relação a isso, e nisso está produzindo uma espécie de dependência emocional do Charlie. E aqui a gente vai ter algo muito interessante, que é o próprio Nick, né? E a gente vai vendo que o Nick já tinha os seus gatilhos ali de infância com relação ao próprio pai, e que ele está meio que repetindo esse mesmo padrão nesse exato momento com o Charlie, e ele tem esse medo inerente de perder o Charlie, e isso vai causando esse estresse e essa ansiedade, e ele vai tendo problemas com agressividade, e enfim. E a gente vai tendo esse foco, né, no emocional e no psicológico do próprio Nick, que não é tão aquela muralha que a gente espera, né, que ele foi, até porque não seria justo com o personagem, né, ele é um garoto de 18 anos, ele acabou de fazer 18 anos desse volume aqui, né, é muita coisa pra ele lidar. E ainda tem toda a questão de serem Nick e Charlie, né, e de que nem sempre as pessoas ao redor vão ver isso de um jeito meio positivo, sabe? Por exemplo, tem uma cena muito específica que é num show que o Charlie vai fazer com a banda dele, né? E o Nick, ele tá meio bêbado, bem bêbado, pra ser sincero, e ele tá tentando ajudar um casal de amigos deles, eu não vou falar quem é pra não ser spoiler e tal. Ele tá tentando fazer uns conselhos que nem ele mesmo tá seguindo, e meio que o casal responde assim pra eles: tá, a gente sabe que Nick Charlie é perfeito, não precisa esfregar isso na nossa cara, a gente não quer saber disso. E nossa, eu como leitor já senti isso, imagino os personagens, né? Porque querendo ou não, existe toda essa questão e essa pressão de eles são Nick Charlies, eles são perfeitos, e eles não são perfeitos, né? Mas eu me surpreendi muito com essa HQ, porque, primeiro, o traço de Alice Oseman desenvolveu de uma forma que eu não estava esperando. Não é só a questão dos personagens parecerem de fato mais velhos, se a gente for comparar com os primeiros volumes, né? Que nos primeiros volumes eles tinham 14, 15 anos, e aqui eles possuem 18, 17 anos, né? Mas o traço de Alice Oseman está muito mais firme, está muito mais detalhado. Se a gente reparar isso, né, é incrível. Tem até uma tira aqui no final, que obviamente é um desenho do começo, né, lá dos primeiros volumes, e depois compara com o desenho atual, e a gente percebe a diferença, não só pelos personagens estarem mais velhos, mas pelo traço de Alice Oseman, que está diferente também.
Esse aqui é um traço do começo, esse aqui é um traço do final, se vocês conseguem ver. Depois eu fui até pegar meus primeiros volumes, né, o volume 1, o volume 2 de Heartstopper, que eu li quase 10 anos atrás. Né? E de fato, o desenho de Alice era muito mais bruto do que se a gente for comparar aqui com o volume 6, que é muito mais refinado. O comportamento dos personagens está muito mais maduro também, e a forma como Alice transborda isso nas páginas é muito interessante, né? Eles já bebem, eles falam palavrão, nossa, eles falam muito palavrão. Inclusive, o Nick e Charlie possuem essa vida sexual ativa, e apesar de não serem explícitos, as cenas são bem óbvias. Você lembra que eu reclamei lá em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho que as cenas do desenvolvimento sexual dos personagens pareciam que meio que infantilizadas para não chocar o público? Então, aqui, Alice Oseman mostra que dá para mostrar, né, que os personagens estão explorando a sua sexualidade sem que seja explícito, mas que fique óbvio na página para quem lê o que está acontecendo, né? Vou tentar achar uma cena aqui, porque dá para mostrar sem que o YouTube barre. Deixa eu tentar aqui ver. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês, eu não vou achar agora. Mas, de fato, você percebe que Alice Oseman consegue desenvolver esse lado dos personagens sem que aumente tanto a classificação indicativa da história, mas ainda assim mostrando que eles estão explorando a sua própria sexualidade. Eu gostei muito disso, até porque eu vi que teve críticas ao volume 5, que é justamente o volume sobre a perda de virgindade deles, né? Que muita gente não gostava exatamente das cenas dos painéis em que mostravam os personagens, né, tendo a sua relação, porque parecia uma briga de gato. né? E aqui não acontece isso. Então você percebe que Alice Oseman viu essas críticas também, né? E desenvolveu de uma forma diferente. Ah, achei uma. Então, é aquela cena bem mais 14 mesmo, sabe? Não é mais 18. Mas ainda assim você percebe o que está acontecendo. Não fica aquela coisa de temer que os leitores estão vendo algo a mais. Entendeu? Enfim. E o final tem um epílogo tão lindo, sério. O epílogo que vai mostrando o destino de todos os personagens. E spoiler, vão aparecer os personagens de Rádio Silêncio. Quando apareceram os personagens de Rádio Silêncio com o Aled, porque o Aled é um dos protagonistas de Rádio Silêncio, né? Eu fiquei tão feliz, sério, ver aquele arrepio de nostalgia, que foi um livro que eu li, sei lá, há 2 anos atrás. Mas ainda assim, foi a primeira vez que esses personagens apareceram nas HQs. Eu achei isso sensacional. Minha única questão com relação ao Para Sempre é que vai acontecer um retcon aqui. Quem acompanha o universo de Heartstopper sabe que as HQs sempre aconteceram em paralelo ao que Alice Oseman escrevia nos livros, né? Rádio Silêncio, Este Inverno, Um Ano Solitário, o próprio Nick e Charlie. Só que Nick e Charlie, querendo ou não, seria o final dessa história aqui. Mas se você já leu Nick e Charlie, sabe que a história de Nick e Charlie é bem simples. É bem simples, né? Então eu achava que aqueles momentos de Nick e Charlie seriam usados como uma espécie de clímax, alguma coisa assim para esse volume de Para Sempre, né? E não é isso que acontece. O que Alice Oseman faz é meio que um retcon. Rod já tinha me avisado disso, porque Rod acompanhou no Tapas, né? O volume ser feito, ser construído em tempo real. Eu não consigo fazer isso, eu prefiro esperar ele ser lançado em volume físico. Não ataca tanto a minha ansiedade. Rod já tinha me avisado que haveria esse retcon. E de fato acontece. No primeiro momento isso me irritou, quando o Rod me contou, né? Porque, querendo ou não, todas as outras histórias conseguem ser entrelaçadas com a HQ tranquilamente. Dava pra encaixar aquelas cenas de Nick e Charlie aqui em Heartstopper, mas Alice Oseman meio que faz um retcon. Você percebe que o espírito da situação está aqui, né, que é a iminência dos dois estarem separados, né, se eles vão ou não conseguir superar isso. Mas as cenas de Nick e Charlie não acontecem aqui, né, o que é uma pena. Eu acho uma pena de verdade, porque dava pra encaixar na história de Para Sempre, mas meio que acontece esse retcon, né? Nick e Charlie acabou se tornando não canônico, porque querendo ou não, o que acaba sendo ali do tempo oficial são as HQs. Meio que se torna o vida e morte do universo de Heartstopper. Mas enfim, mesmo com esse retcon, né, que no primeiro momento eu joguei bastante, de Alice Oseman, eu gostei muito desse volume. Foi realmente muito emocionante essa despedida, fazer essa despedida dos personagens com esse volume aqui, e foi muito bom acompanhar a história de Nick e Charlie pela última vez. Ou não, né? Vai saber se daqui a 10 anos Alice Oseman escreve um volume extra. Mas enfim,
5 estrelas e finalizei mais uma série nesse ano de 2026 e eu já tô com imensas saudades desses personagens. Não se assustem com a roupa, eu não estou indo pra lugar nenhum. Na verdade, essa aqui foi uma peça que acabou de chegar pra mim, que eu comprei online e eu tava testando. E acabou chegando também um pedido da Shopee pra mim, que está aqui. E aí, como eu preciso gravar o unboxing e fazer a avaliação, né, dos dois produtos que acabaram chegando pra mim, eu falei assim, vou gravar tudo de uma vez e aproveitar enquanto está claro, né? Porque já são 4h40 da tarde, então daqui a pouco vai começar a escurecer, ainda mais que a gente já tá na metade do ano, né? Mas enfim, fiz mais uma compra lá na Shopee, na loja da Anime Hunter, né? E vocês sabem que Anime Hunter basicamente foi um grande achado pra mim, porque lá eles conseguem os livros, né, no caso os mangás e os manhwas da editora MPEG, antes deles chegarem na própria Amazon, eles conseguem com antecedência. Eu acabei pegando esse daqui, que também estava na minha lista de desejados. Nossa, que legal, veio com brinde! Eu tenho comprado tanta coisa que eles mandaram até um brinde pra mim, que é esse diário de leituras da Panini com a Planet Mangá. Eu só tenho um mangá da Planet Mangá, né? Mas eu vou guardar isso aqui para usar com toda a certeza. Aqui tem desafio para fazer. Deixa eu ver mais o que. Minhas preferências, listas de desejos. É uma versão mais simples do próprio diário de leitura da Paula Alexandra, né? Top 12 mangás. Aí vem, né? A folha igualzinho. Só que aqui a gente coloca no caso de mangá. Eu vou fazer mais que isso. Eu vou separar isso aqui para usar de mangá e manhwas, mas pro ano que vem. Nesse ano eu já estou usando no meu caderno de leituras normal mesmo, mas eu vou deixar isso aqui pro ano que vem. Foi um brinde. Realmente eles colocaram para mim de brinde. Muito obrigado, pessoal da Anime Hunter. Realmente não esperava que viesse brinde. Mas aí, o livro que eu comprei agora, né, no caso o mangá, foi o Spice Milk and Candy de Tototsuri, que foi lançado pela editora MPEG e ele foi apenas R$ 35,90. Se eu não me engano, na Amazon tá R$ 44,90. E é um mangá em volume único, né, onde basicamente nós vamos ter esse casal de namorados que vão acabar caindo no universo, né, da dominação. Um deles, se eu não me engano, é super certinho e tal, mas vai acabar revelando esse lado secreto deles. Vem com os brindes que a editora MPEG sempre manda, né? Veio o card aqui com os personagens, Spice Milk Candy. E atrás tem a imagem da capa completa, que eu vou mostrar um pouquinho de longe, porque se a gente prestar atenção nos detalhes, ela é um pouquinho ousada. Aí vem o marcador. Por dentro ele vem com luva, né? Todos os mangás da MPEG vêm com luva. A imagem que eu falei pra vocês. E no próprio mangá é assim. É simples. Eu acho que eles já fazem isso pensando justamente na pessoa tirar a luva para poder ler na rua. Ele tem menos de 200 páginas, mas o traço é bem bonito. Bem bonito mesmo. Meio perfumado. Ué, acho que é da roupa. Acho que é a roupa que tá perfumada, não é o mangá não. Mas enfim, volume único. Eu consigo ler mais rápido. Acho que eu só preciso fazer a capa dele para colocar no meu caderno de leituras, né? Tava falando justamente sobre caderno de leituras. Mas enfim, gravei aqui para vocês. Tá errado, é assim que tá certo. Aproveitei e gravei tudo de uma vez enquanto ainda tem luz, né? No caso, luz solar. Deixar os brindes aqui dentro. E acabou chegando para mim Spice Milk and Candy de Tototsumuri, lançado pela editora MPEG, aqui no Brasil, é claro. Vamos rapidinho de CDs que eu acabei comprando para mim agora, de presente de aniversário. Foi na Shopee e o outro foi no Mercado Livre, porque o segundo álbum é um álbum novo que acabou de sair e que eu consegui lacrado, né? Eu sou o primeiro dono. Tá aqui as duas mídias e o primeiro que chegou por aqui foi o Let Go, da Avril Lavigne, que eu comprei no sebo lá do sul, se eu não me engano foi do Paraná, e chegou super bem embalado. É um álbum que eu tava querendo há muito tempo. Assim, os 3 primeiros álbuns da Avril Lavigne são os meus favoritos, né? O Let Go, o Wonderland Skin
e o The Best Damn Thing. O The Best Damn Thing eu já tenho da época. E eu sempre corri atrás do Let Go, mas o Let Go por algum motivo ficou muito difícil de achar, e quando a gente achava, encontrava ele por mais de R$100. Esse aqui eu paguei por 35. Então, estou muito satisfeito, eu adoro esse álbum, eu gosto muito das músicas desse álbum. É muito nostálgico pra mim. E conseguir um Let Go por esse preço, né, por um preço completamente razoável, me deixa extremamente feliz, até porque, né, como eu falei pra vocês, eu tava vendo o Let Go por acima de 100 e, desculpa, eu não ia pagar acima de 100 por um álbum usado. Eu não pago acima de 100 por álbum usado. O segundo álbum que eu comprei, junto com o Let Go, e esse eu praticamente considero um presente de aniversário, apesar de que o Let Go também foi um presente de aniversário pra mim, mas esse aqui, ele acabou de sair. Minhas expectativas estavam muito altas e o álbum está incrível, tá uma gostosura, sabe? E escutar essas músicas com a qualidade de CD não tem preço, não tem preço. Enfim, eu consegui uma edição nacional do Confessions 2, a edição de 16 faixas. Eu comprei em uma loja de discos lá no Mercado Livre e chegou no dia seguinte que eu comprei. E assim, eu tô muito feliz mesmo. Eu consegui preservar a etiqueta, né, que veio no lacre. Eu coloquei na capa dele, ele é um digipack. Aqui atrás não tem o número das faixas, né, mas aqui tem o CD e a foto, a arte da foto, né, que é do disco Standard, né, que tem toda uma capa de acrílico e tal. Minha única questão é que não é bem um encarte, né, é um pôster com o nome das faixas. Essas são as primeiras faixas e essas são as segundas faixas. A segunda metade do álbum, né, e enfim, é a minha única decepção porque a arte gráfica desse álbum merece ser reproduzida, mas pelo que eu vi, em CD só tem na versão book. E a versão book não foi lançada aqui no Brasil, só importando, né? Então eu acabei comprando essa versão aqui, que é a versão produzida pela Warner do Brasil, tanto que aqui é a B1000, não sei se vocês conseguem ver, mas está aqui a B1000, mas eu acho que já está na tiragem AC, porque eu vi uma matéria na internet que a Warner estava produzindo a terceira tiragem, tamanho sucesso, de Confessions 2, e esse é um dos melhores álbuns da Madonna. Não é empolgação de lançamento nem nada, esse de fato é um dos melhores álbuns da Madonna, sério, assim, gente. O que é Fragile? Fragile é uma das melhores músicas da Madonna, só de escutar, que é a música que ela fez pro irmão, né? Eu já fico com os olhos cheios de lágrimas, porque relações fraternais sempre me pegam. Muito. Mas, né, acabei me dando de presente, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Realmente foi um verdadeiro presente achar a edição nacional na semana do lançamento aqui no Brasil. E eu já consegui trazer para casa, consegui o Confessions 2, também consegui o Let Go, agora para minha coleção de mídia física. Então, vamos para esses livros aqui que eu comprei lá na Amazon e que eu me dei de presente agora nesse mês de julho. Tudo que eu comprar esse mês, eu vou falar que eu comprei de presente para mim mesmo, porque eu mereço. Então sim, isso aqui foi um presente de mim pra mim, com toda certeza. E são dois livros que acabaram ficando mais em conta lá na Amazon, né? O primeiro deles foi esse aqui. De Volta Pra Mim, da Helena Armas, autora de Uma Farsa de Amor na Espanha. A Helena Armas é uma autora bem conhecida de romance, de comédia romântica e tal, mas eu nunca tinha lido nada dela. Eu tenho até alguns audiobooks das histórias dela lá na Audible, que eu tenho salvo na minha biblioteca, mas ler mesmo ainda não li nada dela. Porém, esse livro aqui me chamou bastante atenção, ele é bem curtinho, o que é diferente das outras histórias da Helena Armas, né? Porque são os pacotões desse tamanho aqui, mas aqui ele tem menos de 200 páginas, eu acho, e vai misturar romance com suspense, porque, se eu não me engano, a protagonista desse livro aqui, ela é uma autora, e ela vai para uma espécie de convenção e tal, e ela está sendo perseguida por um stalker, e quando ela chega nessa convenção, ela acaba encontrando um outro personagem que tem uma história no passado e tal, eles vão acabar se envolvendo, só que no meio disso tudo, ela tem que lidar com esse stalker, né? E eu fiquei bastante interessado nessa sinopse. Que é engraçado, né? Porque eu ainda não li nada da Helena de Armas. Da Helena Armas. Chamada Helena Armas. E justamente essa história que envolve um romance com suspense, eu fiquei interessado. Eu gostei da capa, ela é bem diferente das outras capas da autora. Vou tirar o pacote aqui para mostrar melhor para vocês. Ele tem essa ilustração bem bonita. E dá pra ver aqui nas árvores que tem a sombra de um stalker, com as pegadas aqui vindo da cabana.
Então, já dá pra ver aqui uma pegada bem diferente. Ah, e o audiobook dele saiu também na biblioteca para quem é assinante da Audible. Então eu já salvei e vou fazer a leitura acompanhada com o audiobook que tem disponível lá na Audible de volta pra mim. Dentro ele é bonitinho. Ele é rosa, tá vendo? Aqui tem a foto da Helena Armas, que por um acaso eu achava que era mais jovem. Eu não sei se eu tô confundindo com outra autora, mas eu achava que era mais jovem. Enfim, deixa eu ver se tem alguma graça no começo de algum capítulo. Ah, tem uma libélula no começo dos capítulos. Eu acho que são narrados pelos dois personagens, é isso? Só um outro capítulo começar. Peraí. Ah, importante aqui. Tem nota da autora. Esse não é um romance sobre um stalker. Esse é um romance que tem um stalker, porque a gente sabe que existe, né, o Dark Romance, e que em um Dark Romance, muito provavelmente, o personagem seria stalker. Né? E aqui não é isso. Eu tenho muita certeza que muita gente ia achar que era isso. Gente, qual é o nome do outro personagem? Ah, tá, Turner. Finalmente apareceu um capítulo do Turner. O início. Tem o seu arqueiro aqui, porque não é Dark Romance, né? Quando é Dark Romance, não tem o seu arqueiro. E aqui tá a capa. Mas não foi apenas o De Volta Pra Mim que eu peguei da Helena Armas, eu peguei um outro livro também agora na Amazon. Se eu não me engano, foi lançado no mês passado. E ele tava até um bem carinho. Até porque todas as páginas dele são bem coloridas. Mas foi uma das minhas leituras favoritas do ano passado. Eu acho até que é mais fino do que o volume 1. Eu estou falando do volume 2. De Lenormand, de Janine Jensen, né, lançada aqui no Brasil pela editora seguinte. Essa aqui vai ser uma HQ de fantasia holandesa, né, já que a Janine Jensen ela é holandesa, mas a história se passa em Paris, né, e é escrita em inglês. Mas é uma ficção holandesa. E eu amei o primeiro volume. Vocês puderam me acompanhar naquela nossa maratona Dia das Bruxas que eu fiz no ano passado, né? Acabou se tornando um favorito do ano passado. Eu adorei conhecer esses personagens. A gente vai acompanhar dois casais aqui nesse universo mágico. Assim como no primeiro tem a ficha dos personagens. Aqui são os 4 personagens protagonistas. A gente tem outros personagens e tem personagem novo aqui também. Devon Tolkien eu não conhecia. Os outros, nem Keiko Mori. Eu acho que são irmãos do Elijah. Eu acho que são irmãos do Elijah. Ah, tem uma história extra aqui atrás. Que arte linda, gente. A arte da Janine Jensen é maravilhosa. O marcador pra gente retirar, né? Agora que eu tenho a minha guilhotina. Eu posso tirar à vontade. E eu quero fazer a leitura desse volume 2 de Lenormand ainda nesse mês. Considerando que é mais fino do que o primeiro, eu acho que com certeza eu vou conseguir. Enfim, deixei o avião passar porque, por um acaso, acho que faz o quê? Alguns meses que aqui em casa voltou a ser rota de avião, né? Então, além do barulho de moto, barulho ocasional de carro, a gente vai ter barulho de avião também, né? Mas enfim, os livros que chegaram agora da Amazon pra mim foi o Lenormand, volume 2, né? Juntos da Magia, que tem essa capa lindíssima, muito mais colorida e tal. Mas como eu falei pra vocês, ele é mais fininho do que o primeiro volume. E também peguei o De Volta Pra Mim, da Helena Armas, que vai ser esse romance com suspense, que eu já peguei o audiobook também. E que acabou chegando pra mim agora de manhã, aqui em casa. O vídeo começou a gravar e eu nem percebi, eu estava mexendo aqui no computador. Mas enfim, estou aqui porque finalizei mais uma leitura nesse mês de julho. Essa leitura eu confesso que eu estava separando para o mês do meu aniversário, porque eu gostei muito da minha outra experiência com o autor. Eu estava com altas expectativas com relação a esse livro, tanto que na Audible, o audiobook desse livro, ele não está no plano comum. Ele está, na verdade, no catálogo adicional, e o preço no catálogo adicional estava um pouquinho mais salgado. Daí eu acabei encontrando ele na Google Books, o audiobook, né? E eu comprei através da Google Books para escutar, até porque eu tive o desconto de 15%, então realmente ficou mais barato. E eu fiz a leitura
de Adeus a Berlim, do Christopher Ashwood, lançado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, que é o mesmo autor de Um Homem Só, que li no ano passado. Enfim, Adeus a Berlim, ele vai ser uma espécie de antologia. Nós vamos acompanhar 6 histórias, mais ou menos. Eu vou até conferir aqui de novo se não são 6 histórias. E sim, Diário de Berlim, outono de 1930, Sally Bowles, na Ilha de Rügen, os Novak, os Landauer e o Diário de Berlim, inverno de 1932 a 33. E nessas histórias nós vamos acompanhar o próprio Christopher. Ele fala que é uma ficção, mas ele se coloca como protagonista dessas histórias. Ele de fato fez essa viagem para Berlim. Nessa viagem que ele faz para a Alemanha para trabalhar como professor de inglês durante esse período, que por acaso é esse período histórico pré-Segunda Guerra Mundial, que a gente vai acompanhar basicamente pelos olhos desse inglês, né, a ascensão do regime nazista dentro da Alemanha. E como tudo estava meio normalizado e como as coisas foram escalando rapidamente, porque como a gente pode ver, é um período de tempo até um tanto quanto rápido. E como vocês bem sabem, né, eu fui ler o Adeus a Berlim principalmente porque foi esse livro que deu origem à peça I Am a Cameraman, que deu origem ao musical Cabaré, que é um dos meus musicais favoritos. E ler aqui o material original é bem interessante porque a gente percebe que eles pegam vários elementos da história original e transformam em uma narrativa única, o que não acontece em Adeus a Berlim. Adeus a Berlim, de fato, são pequenos contos, pequenas novelas, por assim dizer, de situações específicas, de personagens específicos, de lugares específicos, dessa vivência do Christopher Ashwood pré-Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né, vendo a ascensão do partido nazista dentro da Alemanha, e o quão assustadoras as coisas vão ficando no decorrer desse tempo, né? Por exemplo, a Sally Bowles é o segundo conto que a gente tem aqui. Sally Bowles basicamente é a personagem principal junto com o próprio Christopher no musical Cabaré. E a Sally Bowles só vai aparecer nesse capítulo específico dela. Ela não é um fio condutor da história, muito pelo contrário, ela é um dos personagens que aparece ali na vida do próprio Christopher. E diferente do que a gente tem no musical e no filme, eles não se envolvem, eles são apenas amigos, até porque, por mais que não seja explícito aqui no livro, como é explícito em Um Homem Só, Christopher Ashwood é um homem gay. Existe sim as entrelinhas da homossexualidade dentro da narrativa de Adeus a Berlim, só que não é tão explícito, não é tão aberto quanto a gente vai encontrar ali em Um Homem Só, né, que foi uma história que ele escreveu e publicou muitos e muitos anos depois. Mais uma vez estamos falando da Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, e apesar de existir sim uma certa efervescência em paralelo à decadência econômica do país, e Christopher Ashwood é muito bom em retratar essa decadência econômica no país, o que corrobora para a ascensão do partido do Bigodinho, né? Ao contar essa história, essa parte da homossexualidade, tanto dele quanto de alguns outros personagens, percebe no que o Christopher Ashwood descreve que sim, eles eram homens gays e estavam tendo seus relacionamentos ali. Fica tudo muito nas entrelinhas, mas voltando a Sally Bowles, né, porque eu fiz essa volta pra falar da Sally Bowles, ela é uma personagem que, ao mesmo tempo, ela carrega muito, né, isso que a gente vê no filme e no musical em si, de ser uma personagem bem pra frentex e tal, a personagem é meio doidinha, mas eu sinto que a Sally Bowles do livro é um pouco mais egoísta e menos inocente do que como ela é retratada no musical, sabe? Vai ter a situação do trisal, né, em que o Christopher e a Sally Bowles de fato vão se envolver com um cara bem rico, só que como eu falei pra vocês, não é tão explícito assim que Christopher está envolvido com esse homem, mas a gente percebe nas entrelinhas que sim, ele é a segunda ponta desse triângulo, e que quando eles vão fugir para viver os três juntos, né, ela como esposa dele e ele como assistente desse homem rico, o cara acaba fugindo e nunca mais dá notícias. Mas isso é apenas um dos pontos da história, né, que no filme e no musical acaba sendo o ponto central, mas aqui de fato não é. A situação da gravidez da série vai envolver um outro personagem e Christopher vai se envolver nessa questão da gravidez por um motivo muito específico que a gente vai descobrir aqui no livro, né? Não é porque ele tá se envolvendo com a própria Sally, muito pelo contrário. Como eu disse, aqui no livro eles são só apenas amigos. O próprio Cabaré em si, ele é um bar, não é um ponto central da narrativa, sabe? Transformaram no musical, na peça, no filme, nesse personagem quase que central, né? O ambiente do Cabaré meio que é o fio condutor da narrativa, mas aqui no livro ele de fato é só uma passagem específica que demonstra bastante essa decadência econômica da Alemanha que o país estava vivendo na época, né? O maior destaque, com toda certeza, né, para além das vivências, é de fato ver a ascensão
do nazismo pré-Segunda Guerra Mundial. E o quanto isso foi sendo inserido no dia a dia das pessoas de uma forma normalizada. Ele era só mais um partido político e vai se transformando em algo maior, em um movimento maior, e isso, conforme a gente vai acompanhando no decorrer dos contos, né, no decorrer das novelas, o quanto vai ficando presente a mentalidade nazista ali na sociedade, vai se tornando mais assustador com o passar do tempo. Das primeiras menções que acontecem ali no primeiro conto, que vai se passar na pensão que a gente conhece na peça, né, e no filme, mas aqui vai ser apenas um cenário de um dos contos, não vai ser um cenário central, até porque Chris Fashwood, por ele ser esse professor de inglês, ele está se movimentando ali pela cidade, pelo próprio país, de um lado para o outro, apenas com a sua mala, ele não fica baseado em um lugar fixo por muito tempo, né, e a pensão é apenas um cenário que a gente vai acompanhar ali de destaque na primeira história por si só, e aqui nesse primeiro momento a gente vai ter essas menções que parecem tão comuns que chegam a gelar, sabe? E aí com o passar das histórias, com o passar do tempo da narrativa, a gente vai vendo que a situação tava ficando esquisita. A situação tava ficando muito, muito, muito esquisita. E eu vejo muito mais dessa decadência do país, porque a sinopse fala que a gente vai ver a sociedade efervescente da época e tal. E sim, tem esse lado, mas eu vejo muito mais o lado decadente do país e como isso foi a porta de entrada para esse regime. Enfim, incrível, gente, incrível. 5 estrelas, e 5 estrelas para Deusa Berlim. Era realmente algo que eu precisava ler. E eu quero ir atrás de mais histórias do Christopher Ashwood com toda certeza, porque esses 2 livros que eu li do autor foram incríveis. Chegou pra mim essa compra aqui, que eu fiz no Mercado Livre, e ignorem. Isso no meu nariz porque eu esqueci que eu tava com isso e eu comecei a gravar e eu não vou começar a gravar de novo. Enfim, eu fiz essa compra no Mercado Livre porque um inscrito aqui do canal, o Batley, ele me falou sobre esse sebo que tinha lá na estante virtual e que tinha um livro que muito provavelmente eu ia querer, eu de fato queria, só que aí quando eu tava vendo o acervo desse sebo, eu vi que eles tinham disponíveis uma conta lá no Mercado Livre, né, e que tinha esse outro livro dessa mesma autora à venda e por um preço muito mais barato do que eu estava encontrando, né? E acabou chegando hoje, domingo, e eu vou fazer um unboxing aqui junto com vocês. Ele veio muito bem embalado, e assim, o livro estava muito mais barato do que eu estava encontrando. Eu cheguei a conversar com uma outra vendedora, no caso na Shopee, só que ela estava cobrando muito caro por esse livro. Ela falava que era um livro que era raro de se encontrar aqui no Brasil, que não era muito fácil e tal, e por isso que ela estava cobrando aquele preço, mas assim, gente, ela estava cobrando um preço muito mais caro do que um livro novo. E eu falei que não ia pagar. Sinceramente, eu não ia pagar. De fato, eu acabei encontrando nesse sebo por R$30. Assim, não é nem 1/5 do que a pessoa estava cobrando por esse livro lá na Shopee, né? E a capa dura. E tá em ótimo estado. E o livro que eu comprei foi o hardcover de Avalon Heights, da Meg Cabot, que eu sempre quis ter essa edição. Como falei pra vocês, né, quando eu comecei a ler Meg Cabot, eu entrava muito no site dela e eu via quais eram as edições que tinham disponíveis lá no site. Né, e essa é uma edição lindíssima, porque tem, né, o escudo de Avalon Heights todo dourado. Ele é todo dourado. Nossa, gente, ele é muito bonito. Ele é mais bonito do que eu achava que ele seria. Aqui é a luva completa de Avalon Heights. Por dentro ele é roxo, porque como a própria Meg fala, né, o roxo é a cor da realeza. E aqui tem embaixo o relevo uma coroa, do lado escrito dourado. E olha a folha de guarda dele, gente. Ele é lindíssimo, lindíssimo. Está em muito bom estado. Sério, ele está em muito bom estado. E como foi pra vocês, eu paguei só R$30 nesse hardcover. E com essa outra loja que eu tinha visto, a menina tava cobrando muito mais caro. Né? E ainda bem que eu fui ver esse sebo, né, que o Batley... Muito obrigado, Batley. Se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado por ter falado desse sebo. Porque eu acabei encontrando Avalon Heights, que é um livro que eu queria muito o hardcover dele, por um preço muito mais barato. O outro livro eu vou deixar para comprar no mês que vem, né? Mas eu acabei já garantindo o meu Avalon Heights nessa edição maravilhosa. Eu já vou colocar ali na estante. Olha, definitivamente
Definitivamente, esse ano eu aprendi a minha lição de não importar nenhum livro, nada na Amazon no mês do aniversário. Porque se vocês assistiram ao vlog de julho do ano passado, viram, né, que eu comprei um monte de coisa pra mim importado, de livro importado, mangá, manhwa e tal. Cada um foi uma saga diferente pra chegar aqui em casa. Por isso, nesse ano, eu resolvi comprar apenas um mangá importado, um BL importado. E eu achei que não vai dar nenhum problema. Não estava dando nenhum problema. Tanto que foi um dos envios, né, dos Estados Unidos para o Brasil mais rápidos que eu já tive. Sério, foi muito rápido que chegou aqui no Brasil. Só que quando chegou aqui no Brasil... Ai, foi uma saga. Foi uma verdadeira saga. Por quê? Porque ele foi transferido, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E aí aqui no Rio de Janeiro, o entregador colocou que tentou entregar aqui em casa, não tinha ninguém. O que é meio impossível de acontecer, porque eu literalmente trabalho de forma remota. Eu trabalho home office. Então eu estou em casa o tempo todo, né? E no dia que ele colocou a entrega ali, eu estava em casa. Eu estava esperando pelo pedido ser entregue e não chegou nem perto aqui de casa. Teve também um problema de uma falta de luz que ficou por horas e tal. E muito provavelmente se a pessoa passou perto daqui de casa enquanto estava sem luz, deu meia volta, né? Porque o bairro inteiro estava sem luz, então como é que a pessoa ia fazer uma entrega no meio da escuridão? E aí quando foi para chegar aqui em casa, eu estava o dia inteiro olhando o site da Amazon para ver se tinha alguma atualização de estilo de entrega e tal, porque eu já tinha conversado com o pessoal do saque para explicar que aquela primeira entrega que ele tentou fazer, eu estava em casa, então tinha gente em casa para receber. Como assim ele encontrou a casa vazia? Mas enfim, né? E o próprio pessoal da Amazon falou assim: olha, compra importada não é exatamente com a nossa transportadora, é com a nossa parceira, a Sky Postal. Então você vai ter que conversar com eles. E eu fui lá e escrevi um e-mail para a Sky Postal, que até hoje não fui respondido. E eu estava me atualizando tanto no site da Amazon quanto no site de rastreio da própria Sky Postal, para ver se ia sair, né, para fazer uma nova entrega, porque querendo ou não, seria a minha última tentativa. E aí não estava atualizado, estava aqui deitado, do nada, 7 horas da noite, e a pessoa grita no meu portão, e era a entrega da Amazon, que não atualizou. Eu estava a um passo de pedir o estorno. Mas chegou. Depois de muita dor de cabeça, chegou. E como falei pra vocês, é um mangá BL. E veio dentro do saco. Enfim, vamos ter que abrir mais um pacote. Ah, por dentro ele não veio com plástico não. Enfim, eu peguei um BL de volume único, All You Want, Whenever You Want, de Omayo, que vai ser um romance de escritório. Como vocês sabem, romance de escritório é o meu gênero de romance favorito, né? Eu sempre gosto de histórias que se passam no escritório, eu sempre gosto de histórias que se passam no ambiente de trabalho dos personagens, né? E esse aqui vai ser um de volume único. O que me deixa mais feliz ainda, porque eu não vou precisar importar nenhuma continuação. A história vai terminar nesse volume aqui, e é um livro bem gordinho até, como vocês podem ver. E tem quantas páginas? Ah, que ótimo, não tem nenhuma página aqui dizendo. Mas eu acho que são bem mais de 200 páginas e é explícito. Virei uma página aqui e tem todos os detalhes. Não tem nenhum sabre de luz, nenhum... Nada pixelizado, é realmente com detalhes, né? E, enfim, vai contar a história desses dois personagens, um mais certinho e o outro que é bonitão, que vão se envolver. Assim, o clichê do clichê de romance de escritório, de romance BL. Foi lançado nos Estados Unidos pela editora Tokyopop. E eu paguei em promoção. O que estava me deixando mais preocupado com relação a esse mangá foi que ele já estava na minha lista de desejados há um bom tempo, há muito, muito, muito tempo. Só que eu acabei pegando uma promoção no começo do mês, né? E eu paguei, se eu não me engano, R$ 35 dele. E o valor normal que ele tá na Amazon é uns 75, para vocês terem noção, né? Então, eu estava empolgado para ter esse volume na minha casa, para ter esse volume comigo. E teve todos esses BOs na hora da entrega aqui no Brasil. Nem no Brasil, porque em São Paulo e na alfândega foi bem tranquilo. Foi de fato na hora de entregar aqui no Rio de Janeiro que deu todos esses BOs e acabou aparecendo aqui em casa do nada, sem nem avisar que estavam sendo para entrega. Mas o importante é que chegou, eu me dei de presente, né? All You Want, Whenever You Want. Eu tinha mais de um ano esse mangá aqui lá na minha lista de desejados da Amazon. E é pelo selo Boys Love da Tokyopop, para maiores de 18 anos, né?
a lombada dele. Eu não sei se ele vai ficar bem embaixo, eu acho que ele fica maior, acho que ele vai ter que ficar em cima, porque ele é do tamanho dos mangás que eu tenho em cima. Porque eu meio que separo os meus mangás aqui no carrinho de mangás e manhuás pelo tamanho, né? Mas enfim, o importante é que chegou, eu não precisei entrar com nenhum processo de estorno do valor que eu paguei nele, né? E eu paguei em promoção, então isso já me deixa muito, muito, muito feliz, com toda certeza. E a primeira página é colorida e tal, mas ele é tudo em preto e branco. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos de volume único. Em breve eu venho falar aqui com vocês sobre o All You Want, Whatever You Want. Mais uma leitura finalizada. Mas a questão é, eu terminei esse livro agora de manhã. É uma leitura bem curtinha. Sendo bem sincero com vocês, eu tô aproveitando o silêncio da casa, mas eu ainda não sei muito bem o que pensar sobre ela. Tem pontos extremamente positivos nessa história, nessa narrativa, mas um fato em específico da construção da história e do personagem principal que me incomodou muito também. Na sinopse não fica tão explícito isso, mas existe. Eu estou falando de Na Ausência dos Homens, do Philippe Besson. Esse é o livro do autor que eu leio, né? Eu já li Uma Noite de Verão e também já li Mentiras que Contamos, que são duas histórias que estão entre as minhas favoritas, então eu estava com expectativas altíssimas com relação a essa história aqui, que vai se passar na França no decorrer da Primeira Guerra Mundial, não a Segunda, mas a Primeira Guerra Mundial, onde nós vamos acompanhar o jovem Vincent, que tem 16 anos. Ele é de uma família bem abastada ali de Paris, e por ser visto de uma forma muito frágil e muito delicada, ele não é convocado pela Primeira Guerra Mundial. E sim, foi isso, não foi a idade dele, de fato foi pela suposta fragilidade do personagem que ele não foi convocado. O livro deixa isso bem claro, porque existem colegas do Vincent, de escola, isso a gente descobre logo no primeiro capítulo, que foram convocados para a Primeira Guerra. E ele tá vivendo nessa Paris da ausência dos homens, sabe? De uma presença feminina mais forte. O título do livro já se justifica logo no começo, porque a gente entende que é esse período histórico onde grande parte da população masculina foi para a guerra e acabou ficando ali na sociedade, grande parte da sociedade feminina. E o Vincent, pela sua idade, ele está com os hormônios a toda, ele está descobrindo a sua própria sexualidade e tal. E nesse momento que a história começa, o filho da governanta da família deles está voltando da guerra por um período ali. A guerra não acabou, ele só está voltando para casa por um período de descanso, por assim dizer. Totalmente traumatizado, todo fodido da cabeça, que é o Arthur. E assim que ele chega, o Arthur se declara para o Vincent, né? Ele fala que era a imagem do Vincent que ele carregava durante esse tempo todo que ele passou nas trincheiras, etc. Tal, que era a imagem que ele tinha para voltar para casa, por assim dizer, né? Mas antes disso, eles nunca tiveram nada. A gente percebe que logo no começo, quando o Arthur fala isso, né, que era um sentimento muito idealizado, né, que era uma figura que ele criou para justamente manter as esperanças e o pé dele no chão enquanto a guerra está acontecendo, até porque a cabeça do Arthur está muito fodida por conta da guerra, muito fodida. O Arthur, se eu não me engano, ele tem 20 anos. E com essa declaração, o Vincent, ele fica extremamente envaidecido. Existe toda a questão, né, dele estar se descobrindo e tal, então é claro que ele vai corresponder a esse sentimento, né, do Arthur, e ambos vão acabar começando esse relacionamento noturno, né, que basicamente é o Arthur indo para o quarto do Vincent à noite e eles conversando sobre a guerra e explorando, né, a própria sexualidade juntos, etc e tal. E por outro lado, durante o dia, a gente tem o Vincent entrando na sociedade parisiense, né? Ele é de uma família abastada, então ele tem um círculo social bem abastado também, e ali ele vai acabar conhecendo o Marcel. O Marcel é um proeminente escritor que todos conhecem e tal, e que tem predileções. Ou seja, ele é visto como homossexual e ele é. E o Vincent vai chamar bastante a atenção do Marcel. A figura do Marcel, que é uma figura famosa, que é uma figura influente, a inteligência do Marcel também vai chamar bastante a atenção do Vincent. Então o Vincent vai se aproximar e vai corresponder, né, a essa investida, a esse flerte do Marcel, só que o Marcel não é qualquer pessoa. O Marcel nada mais é do que Marcel Proust, autor de Em Busca do Tempo Perdido. Eu fui até pesquisar enquanto estava lendo o Na Ausência dos Homens, se existiu de fato alguma pessoa próxima ao Marcel Proust, né, que se chamava Vincent, etc. Tal, e não. Essa parte do livro é ficção.
Todos sabiam que o Marcel Proust era gay, né? E por mais que a família negasse, era óbvio para a sociedade ali parisiense, para os amigos e tal, que Marcel Proust era gay. Não existe, de fato, entre os relacionamentos do Marcel Proust, alguém chamado Vincent. Né? Essa parte é a ficção, mas a Primeira Guerra Mundial obviamente aconteceu e Marcel Proust obviamente é uma pessoa real. A história do Vincent, do Arthur e de como eles acabam se conectando ao Marcel Proust é de fato ficção. E nisso, né, a gente vai ver o Vincent no meio desses dois homens, né, da inteligência, do status, da influência do Marcel Proust, o que isso causa nele, né, o que isso causa na sua própria vaidade, no seu ego, e também esse relacionamento noturno, às escondidas, que ele tem com o soldado Arthur, filho da governanta dele, e que é algo mais carnal, que é algo mais focado no presente, porque, querendo ou não, o Arthur, ele tem essa sombra da morte em cima dele. Ele sabe que na guerra ou você luta para viver ou você morre. Então ele não enxerga um futuro para além das coisas que ele está vendo no momento por conta da guerra. Então você percebe que o relacionamento dele com o Vincent é muito intenso justamente por conta de tudo que ele viu e tudo que ele está vendo na guerra, né? Tudo que ele vai voltar a ver quando ele retornar para a guerra depois desse período que ele está voltando para casa. E basicamente esse é o ponto de partida da história de Na Ausência dos Homens, né? O Vincent dividido entre esses dois homens, uma relação que é muito mais carnal e uma outra que é muito mais status intelectual, etc e tal, no auge dos seus... auge entre muitas aspas, né? 16 anos, então você já deve imaginar o que foi que mais me incomodou com relação a Na Ausência dos Homens, né? Sim, a idade do protagonista. Ele tem 16 anos, por mais que exista esse recorte do tempo, por mais que a gente esteja vivendo na Paris da ausência dos homens, por mais que seja o período da Primeira Guerra Mundial, no começo do século XX, a idade do protagonista, por mais que também seja visto ali a idade em que, né, os personagens da alta sociedade entram na sociedade em si, me incomodou. Me incomodou sim, porque eu não conseguia ignorar que um dos pretendentes dele tinha 20 anos e o outro tinha 42, né? Pois é. Eu confesso que fui até pesquisar sobre o Marcel Proust, né, para saber se na bibliografia dele, na biografia no caso, né, existia essa questão dele acabar se envolvendo com pessoas tão jovens assim, e até o momento da pesquisa que eu fiz, não encontrei nada que deixasse isso explícito. Então eu penso que uma decisão do Philippe Besson para essa história em específica, o que me incomodou. Enfim, me incomoda muito, né? O personagem tem 16 anos e está tão ativamente saindo com alguém de 20 e com alguém de 42. Porque por mais que a pessoa ache que está sendo muito madura, ela não está sendo madura. O personagem se acha muito maduro por ter atraído a atenção de um soldado e por ter atraído a atenção de um famoso escritor. Só que é óbvio que a Primeira Guerra está acontecendo. É óbvio que as coisas vão degringolar, né? É óbvio que o Arthur vai voltar para a guerra. E nisso, muita coisa vai acontecer. E como eu falei para vocês, a gente vai descobrir que Arthur, Vincent e o Marcel Proust têm uma ligação que nenhum deles esperava, né? E isso leva para um final que 50% eu esperava e 50% eu não esperava. A parte que eu esperava era muito óbvia porque nós estamos no meio da Primeira Guerra Mundial. É óbvio que perdas vão acontecer. Então essa parte eu já esperava, eu já estava preparado para quando eu comecei a ler. Só que a outra metade da revelação que a gente vai ter basicamente no final da história, eu não estava preparado. E isso me deixou mais tão chocado porque eu entendi todo o contexto da história. Eu entendi o caminho que o Philippe Besson nos levou para contar essa narrativa, por mais que eu ainda fique incomodado que o personagem tenha só 16 anos, né? Isso eu não consigo abstrair da minha mente. Mesmo assim, é um livro extremamente bem escrito. É um livro com uma construção muito boa, com uma ambientação muito boa. Se você for ler esse livro, eu estava esperando sair o audiobook, né? Infelizmente a Vestígio ainda não produziu o audiobook dele. Ele não tem diálogo, gente. Ele é como se fossem as lembranças do próprio Vincent.
Então, assim, não existem diálogos nele. O que os personagens falam, o que os personagens conversam, está dentro do parágrafo. Mesmo assim, né, mesmo nessa narrativa, nessa forma narrativa que não é tão padronizada, por assim dizer, você consegue fluir pela narrativa muito bem, porque os capítulos são curtos, o próprio livro é mais curto mesmo, então você consegue ir acompanhando a história do Vincent, né, com seus 16 anos e com seus 2 relacionamentos, né, de uma forma até bem fácil como leitor. O Philippe Besson escreve muito bem, mas em comparação com o Uma Noite de Verão e Mentiras que Contamos, os dois ficam acima de Náusea dos Homens para mim. É uma ótima estreia. O Náusea dos Homens é o livro de estreia do Philippe Besson, foi o primeiro livro que ele escreveu, né? E é um livro extremamente bem escrito. É um livro muito bem contado, você não tem como negar essa parte. Só isso já valeu 4 estrelas para esse livro aqui. Mas, em uma ordem preferencial, eu continuo deixando a autoficção do Philippe Besson, né, Naquela Noite de Verão e Mentiras que Contamos, em primeiro lugar. Foram os livros que me cativaram, foram os livros que realmente tocaram em mim. O final do livro, ele é bem tocante, ele é extremamente tocante, pelas reviravoltas que ele traz, né, e como eu disse para vocês, eu de fato não esperava metade da resolução desse livro. A outra metade, como eu disse, eu já esperava, porque Primeira Guerra, as coisas acontecem, mas o fato do personagem ter 16 anos e ele está se descobrindo, né, ele está vivendo a sua homossexualidade com essas pessoas tão mais velhas, acaba que na história o personagem de 20 anos nem me incomoda tanto, o Arthur. Dentro desse contexto ainda não me incomoda, mas o Marcel Proust me incomoda. Porém, para o contexto da história faz sentido. O que pega é isso. E como eu disse, né, existe o contexto social da época, existe o contexto da Primeira Guerra Mundial, e a gente faz até um paralelo, né, com o Adeus a Berlim, né, que a gente acompanha a Berlim pré-ascensão do nazismo, e aqui a gente acompanha a Paris durante a Primeira Guerra Mundial. Existem contextos sociais que, né, assemelham o Náusea dos Homens com o Adeus a Berlim, apesar de esse aqui ser pré-Segunda Guerra Mundial e esse aqui ser durante a Primeira Guerra Mundial. Mas enfim, é um livro extremamente bem escrito, isso eu não posso negar, né? Eu não vou abandonar a leitura do Philippe Besson por conta de Náusea dos Homens. Até porque, como eu falei pra vocês, foi um livro que me pegou e que eu li basicamente em 2 dias. Eu li essa história em 2 dias, ele é dividido em 3 partes, cada parte é basicamente um livro diferente. Essa estrutura lembra até um pouco a estrutura de Mentiras que Contamos, mas enfim, nós estamos quase 20 minutos aqui, para vocês verem quanto eu fiquei mexido com relação a essa leitura de Náusea dos Homens, né? Recomendo essa história, mas que você vá sabendo desse pormenor, né? Talvez você preparado, você não sinta tanto quanto eu senti, né? Porque eu não fui preparado para isso. Eu realmente acreditei que a presença do Marcel Proust seria como um apadrinhamento, né? E não foi. Não foi um apadrinhamento. Pois é. Como é que estamos? Enfim, eu estou aqui depois do final de semana, porque nesse final de semana que acabou de passar foi o meu aniversário. Completei 37 anos, 37 invernos, literalmente. Foi um final de semana bem movimentado. No sábado, de dia, eu acabei saindo com minhas amigas, né? A Natália Flor e a Natália Cabral, e a gente passeou um pouco, a gente foi almoçar fora. Uma tarde, um dia extremamente divertido. Mas de noite teve um bolo aqui em casa, né, com os meus pais, a minha irmã e os meus sobrinhos. Só esse dia de sábado drenou completamente as minhas energias. Tanto que no domingo não fiz praticamente nada. Era para ter saído um vídeo no sábado, que era a book tag de 50%. Não consegui, deixei para lançar no domingo, né, aqui no canal. Não consegui também, e eu vou tentar lançar, publicar no caso, né, mais tarde aqui no YouTube. Quando vocês estiverem assistindo esse vlog, provavelmente vai ter saído. Mas nesse final de semana acabei ganhando presente que eu não imaginava. E eu vou compartilhar alguns aqui com vocês nessa entrada, né, pra ter marcado meu aniversário nesse vlog. Um deles que acabou chegando por aqui foi essa caixa de bombons da Lindt, da Lindor, que veio nessa caixa maravilhosa. E esses bombons são muito bons. Esses bombons aqui, eles são recheados com chocolate cremoso por dentro. Minha nossa. Meus sobrinhos praticamente devoraram essa lata aqui.
Eu tive que salvar alguns pra mim, pra poder comer durante a semana, mas acabei ganhando essa caixa de presente do meu trabalho. No sábado, a Natália Flor me deu isso aqui, que me deixou extremamente feliz. O livro que ela me deu era um livro que eu queria muito, 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 muito mesmo. Quando a editora anunciou que ia ser publicado aqui no Brasil, eu já coloquei na minha lista de desejados, que é da Cat Sebastian, né, a autora dos Princípios Peculiares de Kit Webb, lançado pela editora Arlequim, Chip Estelar, que vai ser sobre dois atores de uma série bem popular, né, e que eles em segredo vão estar em um relacionamento nos bastidores da série. Me surpreendeu, porque esse livro aqui é mais fino do que eu esperava. Eu achava que ele ia ser um pouquinho maior, mas olha, é bem fininho, dá pra ler bem rapidinho. Deixa eu só tirar aqui. A capa nacional ela é exclusiva, não é a capa americana. A capa americana é uma ilustração também, mas ela é diferente. Gosto da capa americana, mas eu gostei bastante também da capa nacional. Tem verde localizado no holofote e nos personagens aqui. Gostei. Também gostei bastante da lombada, tem os dois personagens. Aqui atrás tem uma claquete. A foto da Cat Sebastian, né? Veio o marcador, como sempre vem os livros da Arlequim. A entrada é bem simples. Vai ser narrado em terceira pessoa. E na entrada de capítulos tem sempre essa nave espacial, que é bem bonitinha mesmo. Dentro da ecobag ainda vieram dois marcadores de Simon vs Agenda Homo Sapiens, né? Da edição nova, que vem com a ilustração, que veio no adesivo. E também vieram cortesias de 15 dias. Ela me deu cortesias de 15 dias para assistir no cinema, o que vai ser meio difícil, né? Porque 15 dias pelo menos saiu do cinema que tem aqui perto de casa. E o mais próximo que eu tenho para assistir no cinema ainda, né, antes de ir para Netflix, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, essa entrada, já foi anunciado que 15 dias vai estrear na Netflix agora no mês de agosto. As sessões que eu tenho para pegar seriam de segunda a quarta, num horário péssimo na Barra. Vou guardar os ingressos como uma lembrança da adaptação, com toda certeza. E enfim, muito obrigado, Natália, se você estiver assistindo a esse vlog nesse exato momento. Dos meus sobrinhos eu acabei ganhando essa caixa de som, porque eles falaram que não aguentavam mais eu escutar pelo computador, que o som do notebook não é tão alto assim. Então eles me deram a caixa de som para poder escutar mais alto. Mas não foram as únicas coisas que eu acabei ganhando no decorrer desse final de semana. Tiveram mais algumas coisas que eu vou compartilhar agora com vocês dessa entrada. Pera aí. Enfim, dos meus pais eu acabei ganhando essa jaqueta. Fazia muito tempo que eu tava querendo uma jaqueta e eles acabaram me dando. Fiquei muito feliz de terem me dado essa jaqueta. E a minha irmã, ela me deu essas duas camisas aqui. Essa daqui é muito engraçada. Por quê? Porque essa camisa aqui, se lembra quando essa daqui chegou no final do ano, acho que uns 2 anos atrás, eu falei que era a camiseta errada, que não era essa que eu ia comprar, era essa daqui que eu ia comprar. E acabou que, sem saber, a minha irmã comprou essa camisa pra mim e chegou certo. E ela me deu também essa aqui estampada. Enfim, esses foram os presentes que eu acabei recebendo agora, no final de semana do meu aniversário. Enfim, vamos para a minha segunda rodada de compras de mídia física que eu fiz esse mês. E depois do meu hiperfoco em tentar completar a minha coleção de Madonna o mais rápido possível, eu fui e voltei para outra coleção que eu estou quase completando. Falta pouca coisa, mas que fazia algum tempo já que eu não me dedicava a procurar itens novos, né? Que foi Sandy Júnior. Enfim. Finalmente consegui uma edição do Sandy Júnior 2006, que é o último álbum de estúdio da dupla, por um preço bom. Eu paguei, se não me engano, R$25 dele na Shopee, né? E veio uma edição AA de época. Eu fiquei bastante feliz de ter conseguido essa edição aqui, porque é uma edição de época. Infelizmente não foi uma edição que vinha com a luva, porque eu sei que tem uma edição específica, se não me engano, que vem com a luva, né? Só com o recorte dos personagens. E eu não consegui essa edição, mas eu consegui a edição AA de época. E esse é um álbum que tem músicas que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Mas também tem músicas que... Enfim, parece que colocaram pra completar o álbum. Era o último álbum que eles precisavam lançar e eles tinham essas músicas já gravadas e pensaram... Pois é, eu sinto um pouco isso com o 2006.
De álbuns, falta pra mim apenas o acústico ou acústico MTV. Se for de época, vai ser um acústico MTV. Se for de relançamento de 2019, vai ser acústico só. Mas acho que eu vou conseguir, porque é mais fácil encontrar o acústico MTV do que encontrar esse 2006, preços mais baratos, né? Mas eu acabei comprando também alguns DVDs de Sandy Júnior mesmo. Eu comprei o Quatro Estações do Show, eu tinha o CD na época, e eu tenho esse CD até hoje, mas o DVD eu pegava alugado da locadora. Pra vocês verem há quanto tempo eu pegava esse DVD aqui alugado da locadora. E ele é lindo, ele é muito legal, ele vem com o menu todo interativo, uma forma diferente de assistir o show, além da forma tradicional e tal. Eu nem tirei o plástico bolha que veio esse pequeno encarte. E assim, eu adoro esse show. É um dos meus shows preferidos da dupla, né? Que tem o tema das Quatro Estações. E eu paguei R$15 na Shopee. Numa mesma loja. Os DVDs todos eu comprei na mesma loja. Aí eu peguei também o Ao Vivo no Maracanã. Que a minha relação com esse DVD já é um pouquinho diferente, porque por algum motivo eles não colocaram o registro completo do show aqui. Se você for comparar com o especial que passou na Globo do próprio dia do show deles no Maracanã, você vai perceber que tem imagens desse show aqui que são do show de São Paulo e não do Rio de Janeiro, porque você percebe pela proporção do palco. A proporção do palco do show de São Paulo era um pouco menor, e do Maracanã, pela posição que o palco ficou, era um pouco mais estendido, e você percebe quando alguns cortes é do palco de São Paulo. Tem menos músicas do que esse especial que foi exibido na televisão, não colocaram Vamos Pular, não colocaram as Quatro Estações. Por qual motivo eles cortaram? Nem eu sei. Até hoje eu não sei, né? E por conta disso eu tinha um certo ranço desse DVD. Eu agora tenho o CD duplo, né? Com encarte. Mas assim, eu sempre me recusava a comprar esse DVD, porque pra mim não fazia sentido não ter o show completo, né? Você encontrar o especial da Globo de forma mais fácil do que comprar o show completo. Mas acabei comprando agora porque dava R$15 também, né? Vai faltar apenas o show do Era Uma Vez, que também tem em DVD, e o show acústico da MTV, que também tem em DVD. E junto no mesmo sebo, eu acabei pegando o Multishow ao vivo Ivete Sangalo 20 anos. Que o meu problema com esse DVD aqui é porque eu sempre comprei os DVDs ao vivo da Ivete Sangalo. Eu tenho quase todos aqui. Só que esse show aqui, que é o de 20 anos de carreira, ele foi dividido em 2 DVDs. Para você assistir ao show completo, você tem que assistir aos 2 DVDs, porque a primeira metade do show está aqui, a segunda metade do show está aqui. Isso me dava uma preguiça. E dava uma preguiça porque eu sinto que não foi necessário. Eu realmente sinto que não foi necessário que tivesse 2 DVDs para um show só. Mas enfim, era a época, né, que as gravadoras já estavam de tudo para competir com a pirataria. Mas veio um encarte bem bonito. Gostei bastante do encarte. É quase um encarte de CD, né, só que em formato de DVD. Enfim, comprei por 15 também o 20 anos de Ivete Sangalo, Ao Vivo no Maracanã de Sandy Júnior, as Quatro Estações de Sandy Júnior e o 2006 de Sandy Júnior. Falta o DVD do Era Uma Vez, o show da Era Uma Vez, o Acústico MTV, e falta o CD do Acústico MTV. Aí eu completo minha coleção de Sandy Júnior. Vamos falar de mais uma leitura acompanhada que eu fiz nesse mês. E foi uma leitura que eu fiz agora, na manhã desse sábado. Tanto a leitura pelo livro físico quanto pelo audiobook, que já está disponível lá na Audible para assinante. Eu tô falando de Volta Pra Mim, da Helena Armas, lançada aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Como vocês puderam ver, né, foi uma das compras que eu acabei fazendo agora no mês. E vai basicamente contar a história da Frankie Rossi, que é essa autora de suspense romântico, que é um nicho do nicho do nicho, né? E isso reflete muito do que a protagonista está sentindo no momento, porque ela acabou de finalizar uma série de suspense romântico que começou sendo muito aclamada. Crítica, os fãs, os leitores, a própria editora lançaram com grande pompa essa história. Só que essa empolgação inicial não se refletiu no final da série. Ela lançou o último volume há uns 6 meses, mais ou menos. A recepção da crítica foi bem fria. Os fãs não ficaram satisfeitos com o destino que ela deu para os personagens dessa série que ela estava escrevendo. E ela está muito frustrada com isso, porque ela acha que a carreira dela acabou. As propostas que ela está recebendo da própria editora estão bem mornas.
Os eventos de lançamentos andam bem vazios, isso tá afetando bastante psicologicamente, né? Ela tá entrando num bloqueio para escrever novas histórias. A agência dela tá deixando ela meio de lado. Daí ela aceita participar desse evento, dessa convenção que vai acontecer em uma pousada em Vermont, meio que como, né, uma última tentativa ali para reacender a carreira dela. E quando ela chega nessa pousada onde vai acontecer esse evento, que é basicamente um final de semana com autores e leitores e tal, ela dá de cara com Turner. Turner, que é melhor amigo de infância do irmão dela, que era alguém que estava super presente na vida dela desde que ela era muito pequena, porque ela tem um laço muito grande, uma proximidade muito grande, mas que nos últimos tempos eles andavam bem afastados por um determinado motivo, que a gente vai acabar descobrindo no decorrer da história, né? E ela fica bastante surpresa de encontrar o Turner ali, porque ela não esperava, faz mais ou menos um ano que ela não fala com o Turner. Isso deixa ela bastante aflita e aliviada ao mesmo tempo, né? Porque é um rosto conhecido, mas ao mesmo tempo tem essa questão de que ela está se afastando dele por um motivo em específico que a gente vai descobrir no decorrer da história. Mas ela vai ter que deixar ele ficar do lado dela, de fato, porque existe um stalker. O leitor dela está enviando cartas, está enviando presentes para a Frank no decorrer desses últimos tempos, querendo se aproximar da Frank e fazendo coisas bem esquisitas para Frank, bem esquisitas mesmo. E ao que tudo indica, esse Stalker vai estar presente nesse evento. E basicamente esse é o ponto de partida da história de volta para mim. Frank e Turner voltando a se encontrar, voltando a se reconectar. Frank lidando com esse estado atual da carreira dela, que não é nem um pouco próspero. E ainda por cima tendo que lidar com esse Stalker, né, que está bem próximo e que muito provavelmente está hospedado nesse mesmo hotel que ela está hospedada por conta desse evento. E vou contar para vocês, a parte do Stalker para mim foi a melhor parte. Eu gostei muito do que a Helena Armas fez aqui. Vai ser essa história de 160 páginas, mais ou menos. Não, tem até mais. Tem 175 páginas. E eu gostei muito do desenvolvimento dessa parte da tensão que é criada por conta do Stalker. Não vai ser exatamente o foco principal da narrativa, porque por muito tempo a gente vai ter a Frank e o Turner se resolvendo romanticamente. Todas as questões que eles possuem, por que eles se separaram. E eu gostei muito dos momentos em que o Stalker aparece. Tem uma homenagem óbvia a Pânico no sobrenome do Stalker, quando vai acontecer o embate, né, entre eles e o Stalker ali pro final da história, e que é revelado o nome e o sobrenome do personagem. Existe uma homenagem muito óbvia a Pânico, quem é fã de Pânico vai reconhecer na hora essa homenagem. Eu gostei muito da motivação do Stalker, foi muito bem implantada, faz muito sentido com relação a todo o contexto da narrativa. É uma narrativa muito fluida, fiz essa leitura em 3 horas basicamente. Toda essa parte da pressão de ser um autor, de não se encaixar, de estar perdido na própria carreira, foi muito bem inserido aqui na narrativa, tanto que o próprio livro ele é dedicado aos autores. Esse é para os escritores, porque vocês não são fracos demais para esse trabalho, vocês são diamantes. Toda essa pressão só faz com que brilhe ainda mais, porque quem está dentro do mercado sabe o quanto a pressão de estar sempre publicando, a pressão de ser visto, a pressão de se divulgar é muito grande, é cansativo. Parece que o mercado nunca está te valorizando exatamente. Então, toda essa questão que a Helena Armas coloca aqui da personagem vivendo, e que isso está intrínseco também à motivação do próprio Stalker, assim, me impactou como autor. E eu gostei muito desse lado. São os meus pontos positivos da história, né? A minha única questão com que não me fez dar 5 estrelas totais para De Volta para Mim foi que o motivo da separação da Frank e do Turner lá atrás é entendível. Faz sentido. Mas ainda assim eu acho que poderia ser mais. Eu acho que poderia ter sido desenvolvido um pouquinho mais. Não no sentido de criar algo mais mirabolante do que o que a Helena Armas fez aqui, mas de dar um pouquinho de tensão maior. Faltou um pouquinho de tempero na justificativa, porque quando tudo se resolve, você como leitor percebe que parece que eles fizeram muita tempestade de copo d'água, quando uma conversa, como eles tiveram aqui, poderia ter resolvido isso há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Se eles tivessem sentado e conversado quando eles tinham, sei lá, 18, 19 anos, poderia ter sido resolvido, sabe? Mas eles foram empurrando com a barriga, foram deixar chegar em uma situação quase que insustentável, né? Quase que o Turner faz uma besteira com a própria vida. Não, não é nada de gatilho não, gente. Podem ficar tranquilos. Era uma decisão que ele ia tomar com relação à própria vida. Enfim, ele quase faz essa besteira porque eles não sentaram e porque eles não conversaram.
era só sentar e abrir a porra da boca, sabe? Enfim, por isso que eu acabei não dando 5 estrelas totais para De Volta Pra Mim. Eu, né, tirei meia estrela porque eu achei que se ele tivesse sentado, esse motivo teria sido resolvido assim, como é resolvido aqui. E minha nossa, que tanto de carro é esse que tá passando sábado de manhã? Enfim, mais tranquilo, né? Eu terminei a leitura de Volta Pra Mim. É uma leitura bem gostosinha. Hoje tá um tempo fechado, tá um tempo mais frio. E combinou bastante com a leitura, né? Porque vai se passar no meio de uma nevasca. Eles vão acabar presos nessa pousada por conta da nevasca, né? Ainda tem esse impedimento, né? Porque ela vai relatar para o pessoal do hotel que o Stalker está dentro do hotel, só que eles não vão poder fazer nada porque a polícia não vai conseguir chegar no hotel, na pousada, por conta da nevasca. Então eles vão ter que meio que lidar com esse Stalker sozinho, sabe? Pra completar a situação que a personagem está. Enfim, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Tem referência a outra história da Helena aqui. Eu não li nenhuma outra história da Helena. Esse é o meu primeiro contato com a autora, mas eu reconheci pela sinopse. Os nomes que eu já li das sinopses de outras histórias da autora são citados aqui em determinadas situações. Eu falei, ah, tá, então faz parte do mesmo universo, né? Então, se você for fã da Helena de Armas, vai ter esse fanservice pra você. Mas eu gostei muito, muito, muito desse primeiro contato. Gostei de verdade. O audiobook é narrado pela Frine e pelo Alessandro Pellegrini, né? Um dos meus 2 narradores de audiobooks favoritos. Enfim, se você tiver o plano da Audible, você consegue escutar dentro do seu plano, o De Volta Pra Mim. Eu gostei de ser o meu primeiro contato com ela, com toda certeza. Enfim, pessoal, era isso tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. Se gostaram de assistir, deixa aqui embaixo o seu gostei, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com quem gosta de ler, com quem gosta de acompanhar literatura pop. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Não se esqueça que tem link de comprar lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Se aparecer a estrela do Super Hype aí para vocês, por favor, cliquem nela, porque isso vai ajudar bastante a esse produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca. E é sobre isso. Vocês já leram algum desses livros? Vocês pretendem ler? Vamos conversar. Enfim, eu gosto muito de conversar com vocês. Pois aqui foi Ribereto para mais um vlog do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.